Olá pessoal, tudo bem? Olha, nós aqui de novo, né? E dessa vez nós viemos aqui para falar sobre Revolução Russa, o capítulo 2 do nosso livro didático, que será entregue a vocês, né? Ou provavelmente alguns de vocês já tenham esse livro aí, mas enfim, é o livro do Gilberto Cotrim, né? É o livro adotado pela nossa escola. E lá no capítulo 2 desse livro a gente tem o conteúdo Revolução Russa. É um conteúdo grande, né? É um conteúdo muito debatido, é um conteúdo que parece que não cai de moda, tendo em vista ali discussões ideológicas, políticas envolvendo esse período da Rússia, né? Esse período da União Soviética. Nós vamos trazer aqui nesse primeiro vídeo, como eu tinha prometido a vocês, a ideia é não fazer vídeos maiores do que 10, 15 minutos, né? Então, espero que esse vídeo aqui fique mais ou menos nesse tempo aí. E eu vou trazer na primeira parte os antecedentes da Revolução e na segunda parte o desencadear da Revolução, tá certo? Então vamos lá então, olha só. Primeiro, para a gente entender como é que era a Rússia, como é que era o Império Russo nesse período, porque a gente sabe que nesse período que antecede a Revolução Russa, a Rússia era administrada por uma monarquia absolutista, tá certo? Os seus czares, né? O último Nicolau II, comandavam, administravam, reinavam dentro do Império Russo, tá ok? Era uma monarquia absolutista, o rei. Ou seja, o rei tinha absolutos poderes, né? Ele reunia todos os poderes aí, comandava exército, praticamente as leis eram estabelecidas por ele, tá certo? Absoluto significa o poder centralizado na mão de um rei ou de um grupo que seja parceiro desse rei, né? Que esteja alinhado com o pensamento desse governante, tá certo? A Rússia era enorme nessa época, tá certo? O Império Russo ele tinha cerca de 22,4 milhões de quilômetros quadrados, tá certo? Ele adotou esse nome Império Russo entre 1721 e 1717. 1717 acontece aí a Revolução Russa, né? Ele chegou a ter 175 milhões de pessoas, tá ok? Tinha diversas etnias, né? Diversos povos que formavam aí, como por exemplo a Lituânia, a Estônia, a Polônia e outros povos. Então era diferentes etnias que formavam o Império Russo, também a língua oficial sendo o russo, mas por causa dessa quantidade de pessoas de diferentes origens, né, de diferentes culturas, nós tínhamos também diversas línguas secundárias, tá ok? Olha só, esse governo por czar, né, sendo o último, como eu já havia dito, o Nicolau II, era uma monarquia absolutista, já tinha falado disso. Olha como é que era a economia, porque eu acho que quando mexe no bolso as pessoas se revoltam logo, né? Então, olha só, como é que era a economia do governo? O governo era uma economia baseada praticamente na produção rural. Então, o governo de Nicolau, como dos outros czares também, tinha forte apoio dessa burguesia rural, tá certo? No governo de Nicolau, o que acontece? Ele busca uma modernização, né, ao início do processo de industrialização na Rússia. E aí, esse início desse processo de industrialização, o quê? Um encontro, né, com outras ideias, com outras filosofias, com outros governos, com outras ideias filosóficas principalmente. E aí, pessoal, dessa implantação da industrialização, dessa implantação industrial, né, dessa modernização, desse processo industrial, o conhecimento por parte das pessoas das ideias filosóficas. Entre essas ideias, as ideias de Karl Marx, tá certo? Então, as ideias marxistas, as ideias socialistas. E aí, olha só, com essas ideias socialistas, há a criação do Partido Social Democrata Russo. E aí, a ideia desse partido é o quê? A ideia do socialismo é o quê? Se você produz, é teu, né? Então, o trabalhador, ele tem como direito, a partir da ideia socialista, da ideia marxista,
ele é o principal agente desse meio de produção. Consequentemente, a ele cabe a lucratividade desse meio de produção, tá certo? Então, olha só, como essas ideias ia contra o pensamento absolutista, né? Esse partido foi fortemente perseguido. Inclusive, muitos desses caras que pertenciam a esse partido, principalmente os líderes, tiveram que fugir da Rússia. E aí, esses caras foram morar em outros lugares. Olha só, negócio interessante aqui. Quando esses caras saem da Rússia, vai para Londres, vai para outros lugares, esses caras não perdem o vínculo, eles não perdem a ideia, eles não desistem, né? E aí eles acabam fortalecidos um pouco mais, né, nesse pensamento. Só que, mesmo dentro do próprio partido, há ideias divergentes. Há pessoas que defendem o sistema de implantação de forma diferente. Por exemplo, havia um grupo conhecido como minoria, né? Esse grupo aí era os mencheviques, né? Que entre os seus principais nomes aí está Trotsky. E esse grupo ele tinha a ideia de que esperasse a Rússia atingir uma autonomia, né? Atingir um patamar capitalista suficiente, né? Ou seja, adquirir riqueza suficiente e aí então junto aos burgueses, junto a parte da elite industrial, esses caras implantarem as ideias socialistas, tá ok? E existia um outro grupo que fazia parte da maioria, né, os bolcheviques, que era liderado principalmente por Lenin, que dizia que tinha que ser no tiro, porrada e bomba, tomar logo isso, implantar uma ditadura do proletariado, né? Uma ditadura do trabalhador, uma ditadura de quem faz a engrenagem econômica funcionar, e aí tomar essas coisas na força, se for necessário, na porrada, né? E implantar de vez as ideias socialistas. Quem é que tem as ideias botadas em prática? Lenin, né? Então uma discussão e tal. Lá no 9º ano a gente fala muito disso e fala muito dessa disputa entre Lenin e Trotsky, tá ok? Aqui a gente vai deixar isso aqui um pouquinho de lado, né? Mas se você quiser pesquisar, fica à vontade, é bem legal, bem bacana. E aí é o seguinte, olha só o cenário disso tudo para essas coisas acontecerem. Em 1905, esses caras, essas ideias, elas estão mais divulgadas, né? As pessoas acabam por tomar ciência e apoiar ainda mais essas ideias socialistas. Haja vista que a economia russa não era uma economia não estava num momento muito bacana, né? No entanto, esse processo de industrialização já é um forte indício de que essa ideia, esse modo de produção rural não fazia tanto efeito financeiro, né? O povo tinha bastante gente, então alimentar esse povo todo com só essa economia rural, né? O grosso desse dinheiro ficava na mão desses proprietários, desses grandes proprietários, então um descontentamento a partir, né, dessa situação econômica que não era muito fácil. Então as ideias socialistas acabam ganhando espaço. Pensa bem aqui comigo. Você vive numa situação muito precária. Alguém chega para você e diz assim, olha, você é a principal engrenagem desse mecanismo. Sem você, essas coisas não funcionam. E por que você, sendo a principal engrenagem desse mecanismo, fica com a pior parte? Porque você financeiramente não é reconhecido, né? E eu estou te propondo aqui você ganhar muito com isso, né? Aí depois, lá na frente, a gente vai ver se isso realmente acontece com a implantação do socialismo lá na Rússia, que depois passa a ser a União Soviética. Olha esses nomes aí, pessoal. É bem bacana, porque daí a gente consegue entender que cada período desse... Cada vez que esses nomes mudam, o contexto muda, né? Os acontecimentos mudam, os governantes mudam e até mesmo muda aí a forma de encarar, de viver, né? A forma da gente encarar as coisas, a forma dos acontecimentos, né? Muda quase tudo aí, tá ok?
ou pelo menos há essa tentativa de mudança, tá certo? Nós sabemos que na história essas coisas mudam lentamente, né? Mas que a tentativa de mudança, né? A gente percebe isso aí. Então, olha só. Em 1904, a Rússia entra em disputa, né? Entra numa guerra contra o Japão. Por quê? A Rússia dominava um território lá na China, né? A Rússia tinha esse domínio desse território, e o Japão passava por um processo de industrialização, de modernização do sistema político e também do sistema econômico. Então o Japão estava crescendo, né? E ele queria impor ali o seu domínio sobre aquela região. Então ele queria ocupar aquele espaço, porque o Japão também tinha uma grande densidade demográfica, tinha muita gente, né? Então o que acontece? O Japão queria ocupar essas regiões a fim também de colocar morando lá os seus habitantes, né? Então o Japão ia ocupar essas regiões também de forma pessoal, tá certo? E então entra em conflito com a Rússia perde territórios ali banhados pelo Oceano Pacífico para o Japão, e aí, cara, essas coisas ficam cada vez mais complicadas pro Nicolau, né? Pro czar. Olha só, com a derrota para o Japão, a população se revolta, e em janeiro de 1905 há um acontecimento, né? Depois de um protesto, o governo manda com que os seus soldados vão para lá para tentar dispersar essa população, e esses soldados acabam matando muita gente, tá certo? Quem tem Netflix aí e quiser dar uma assistida aí, tem curiosidade, algumas ideias dizem que o czar, na verdade, ele achava que o povo ia apoiar ele, né? Ele achava que o povo estava sempre do lado dele. E aí a gente percebe que há essas divergências, né, de pensamento e tudo mais. Mas enfim, há então essa matança, né? Morre muita gente, e esse protesto fica conhecido como Domingo Sangrento, tá ok? E aí, cara, após isso tudo, essas tensões, né, essas pressões que o czar sofre, ele então decide flexibilizar o seu governo, né? O seu governo não ficaria tão mais absolutista, mas ele daria um pouco mais de poder às pessoas, né? Ele dividiria esse poder com as pessoas. Então a ideia era criar a Duma, né? Que era uma espécie de uma assembleia, e aí essa assembleia também teria algum poder de decisão política dentro da Rússia. Olha só o que acontece então. A Duma seria responsável por produzir uma constituição. Então, a partir de agora, a Rússia teria uma nova Carta Magna, né? Um novo conjunto de regras políticas, sociais, enfim. A Constituição ia determinar ali o que deveria acontecer. Só que daí é o seguinte, com a derrota no Japão, volta para a Rússia esses soldados que estavam lutando lá, os que sobreviveram, né? E aí o que acontece? Esses soldados conseguem reprimir essas revoltas, mesmo com todos esses acontecimentos desfavoráveis a Nicolau. E aí, depois do passar do tempo, né, as coisas vão se esfriando, as coisas vão se acalmando, e o Nicolau ele decide não implantar mais essas ideias revolucionistas, essas ideias reformistas, né? E aí o que acontece? Ele acha que ele retomou, que ele conseguiu restaurar sua credibilidade. E aí o que acontece? A Rússia acaba entrando na Primeira Guerra. Então veja que as coisas vão acontecendo, né? O tempo vai passando, nós estávamos falando de 1905, e aí entre 1905 e a Primeira Guerra, o Nicolau ele acaba retomando um pouco desse poder, e agora a Rússia entra na Primeira Guerra, e a gente estudou nas aulas anteriores aí o contexto da Primeira Guerra e a participação da Rússia. A gente sabe que a Rússia sai da Primeira Guerra antes da Primeira Guerra acabar. E aí, olha só, o czar ganha força, né? E os problemas sociais, eles acabam sendo mantidos, porque nada foi feito, né? Pura e simplesmente foram reprimidos ali, tá ok? E aí, o que acontece? Esses caras vão para a guerra, esses soldados vão para a guerra, e a Rússia acaba sofrendo algumas derrotas nessa Primeira Guerra. Muitos soldados morrem, né? Há alguns historiadores que falam aí
de 13 milhões de soldados, e desses 13 milhões de soldados, quase que 5 milhões entre soldados, entre feridos e mortos, acabam desfalcando esse exército. E aí muitos desses militares que foram para a guerra, eles se rebelam, né? Há uma grande quantidade de desertores, há muita gente que não aceita mais lutar por um governo que não olha pelo seu povo, né? Lutar em nome do czar, lutar em nome de Nicolau. E aí há, então, essa grande revolta contra o governo absolutista do Nicolau. E aí, pessoal, em 1917, finalmente, o Nicolau é deposto, né? Ele é deposto por uma revolução que foi liderada ali pelos socialistas e alguns liberais burgueses. E aí há, então, a partir de agora, a implantação, né? A implantação da Revolução Russa, né? Agora a gente vai ver como esses caras que tomaram o poder conseguiram derrotar, conseguiu destituir o Nicolau, né? E aí ele matam a família, enfim. Foi bem cruel, assim, se a gente for analisar pelo modo imperialista, né? Pelo modo pela visão da família Romanov, aí a gente vai pensar assim que não, foram muito cruéis, né? Mas eles acabam extinguindo, né? Então há a impossibilidade de Nicolau voltar porque mataram o cara, né? E aí agora a gente parte para a segunda fase, que vai ficar para nossa próxima aula. A gente já está em quase 17 minutos aqui, vocês vão ficar bravos comigo. Então a gente vai partir para a segunda fase na nossa próxima aula, tá certo? Até aqui eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que eu estou à disposição aí nos canais de atendimento. Já deixei ali o meu WhatsApp, tá certo? E a gente vai se ver no nosso próximo encontro e eu fico à disposição aqui para ir tirando as dúvidas, tá certo? Vamos só lembrar que a gente está utilizando o livro didático. Se você ainda não recebeu, procure a escola para saber aí como é que você faz para pegar, tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus, fui!